a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós, quando queremos neste momento meditar nas palavras lidas do Antigo Testamento e também do Evangelho de hoje. Meus irmãos, o ser humano, ele traça os seus objetivos. Nós somos assim, né? Nós gostamos de criar os nossos objetivos, nossos projetos de vida, sejam eles pessoais, profissionais, mas gostamos de criar os nossos objetivos, e não tem nada de errado nisso, não tem nada de pecado nisso, né? E quando os nossos objetivos dão certo, nós fazemos uma festa, festejamos, nos alegramos, e até às vezes encontramos alguém ou nós mesmos para colocar o mérito e a honra, afinal, parabéns, você conseguiu, não é assim? Não tem nada de errado nisso, está tudo certo. Mas nós também, seres humanos, quando os nossos planos e os nossos projetos não saem da forma como nós queremos, ficamos desanimados, ficamos frustrados e tentamos achar um culpado. Tentamos achar alguém para colocar a culpa por não ter dado certo aquilo que nós organizamos para a nossa vida e planejamos. Isso é quase uma regra geral, quase uma regra geral. O povo de Israel, eles estavam à margem, ou seja, pertinho da terra prometida, quase entrando. Já estava ali, ó, as portas, era só abrir a porta e entrar. Mas o rei de Edom disse, aqui vocês não passam. Porque o rei de Edom era contra o povo de Israel. Então o povo de Israel agora vai ter que recuar e contornar todo o reino de Edom, para continuar a sua caminhada rumo à terra prometida. É mais ou menos assim, ó, só para entender. Imagina que você está indo a São Paulo, para São Paulo. E aí você chega ali na divisa, para entrar no Rio de Janeiro, Vitória, Espírito Santo, Rio de Janeiro, o governo federal, 10 minutos antes, mandou uma ordem trancando as rodovias e dizendo, capixaba não entra no meu estado. Se você quiser ir para São Paulo, você vai ter que contornar todo o nosso estado. É mais ou menos isso, só para você entender, tá bom? Então o povo de Israel agora vai ter que recuar e contornar todo o estado, ou seja, todo o reino de Edom. Ou seja, os projetos foram frustrados. Os planos ali parece que já acabaram. E quando os planos são frustrados, os projetos não chegam à sua conclusão, o falatório logo vem. A reclamação logo vem. E o povo começou a falar contra Moisés e contra Deus, como lemos no versículo 5 do nosso texto. Se vocês quiserem acompanhar aí, pode acompanhar. O versículo 5 do nosso texto diz assim: e falou contra Moisés, e contra Deus e contra Moisés, dizendo, o povo falando, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos neste deserto, onde não há pão nem água, e nós já estamos enjoados dessa comida? Deus não entra na deles. Na verdade, Deus nunca entra na nossa, quando somos reclamões. E as muitas perguntas que nós fazemos, nos nossos momentos de crise, nos nossos momentos de queixas, Deus dificilmente responde essas perguntas. Muito pelo contrário, às vezes Ele tem outras tantas para nós, que nós nem temos resposta. Mas Deus, simplesmente, Ele envia para o meio daquelas pessoas cobras venenosas, serpentes cheias de venenos. E essas serpentes, literalmente, nós podemos ver que de forma como essas serpentes abriam a boca, Israel fechava a boca. Por quê? As serpentes abriam a boca e bocava, mordiam, picavam. Israel, segundo o texto, ia morrendo. Muitas pessoas morreram envenenados pelas picadas da serpente. Meus irmãos, a punição aos israelitas
foi uma reflexão profunda para aquele povo. E, consequentemente, veio o reconhecimento do seu pecado. Então Moisés, ele se dirige novamente a Moisés e diz para Moisés: Moisés, nós sabemos que nós erramos, mas por favor, ore a Deus por nós, para que sejamos livres ou libertos desse monte de serpente. E aí de novo, olha o versículo 7. Moisés ora da seguinte forma: nós pecamos, diz eles para Moisés, pois falamos contra o Senhor e contra Moisés, e pede para que Moisés interceda por eles. Moisés vai interceder nos versículos 8 e 9. Ou seja, Moisés intercede pedindo para aquele povo libertação, porque Moisés sabe que Deus pode libertá-los. Mas libertá-los como? Tirar aquelas cobras dali, da forma como Deus fez vir, recuá-las? Olha o que Deus faz com aquele povo. Que coisa maravilhosa, que lição de graça e de amor do próprio Deus. Deus disse para Moisés: Moisés, você vai fazer uma serpente de bronze, vai colocá-la numa haste, num poste. Vai colocá-la lá, mais ou menos assim, ó. E todo aquele que for mordido, olhar para a serpente, será curado. E aí, muitos foram curados. Na verdade, todos que eram mordidos, ou picados pela serpente, que olhavam para a serpente de bronze, eram curados. Todos que olharam eram curados. Só não foram curados aqueles que resistiram e não olharam. Do mais, todos foram curados. E aquele povo foi liberto daquela situação. Aí você pode falar assim: nossa, que coisa fácil, era só olhar. Que tranquilidade, é só olhar. E ainda por que muitos morreram? À primeira vista, se a gente olha para o povo de Israel, é um povo que caminha disposto, alegre, pelo deserto afora. Afinal, não faltava nada para eles. Liderado por Moisés, eles iam rumo à terra prometida, porque sabia que do outro lado do deserto haveria ali um maná, ou seja, uma terra que mana leite e mel. Olha o que Deus tudo fez por aquele povo, antes deles chegarem ali à beira do caminho, à beira da entrada, e onde houve a resistência. Primeiro, ele abre o Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14, se quiserem conferir, pode conferir. Ele abre o Mar Vermelho. Em segundo, ele faz da água amarga, águas doces. O povo já estava 3 dias sem tomar água. Parecia um reality. O povo já estava 3 dias sem tomar água. E aí, quando eles acharam água, a água era amarga. E aí Moisés orou a Deus, e Deus fez com que aquela água ficasse doce para eles tomarem. Depois, o maná e as codornizes, diário. Imagina, churrasco fresquinho, de carne fresquinha todos os dias. E pão com trigo novinho, caindo do céu todos os dias. Não faltava nada para esse povo. Água saindo da rocha de Refidim, água limpinha, límpida, filtrada, sem nenhum problema, não tinha nem cloro. Era belíssima. Não trazia problemas nenhum para a saúde das pessoas. E fora as muitas vitórias que Deus já tinha dado àquele povo diante de seus inimigos. Tudo estava perfeito. Mas quando vem a primeira situação que foge do planejamento do povo de Israel, vem a cobrança, vem a reclamação, vem o chororô, né? Vem as queixas e assim por diante. No nosso texto de hoje não é diferente. Quando o povo, na verdade, já está enjoado de comer o maná, eles dizem para Moisés: mas nós já não aguentamos mais comer essa comida ruim, Moisés. Eu imagino que aquele povo dizia assim: ah, Egito, que saudade do Egito. Afinal, no Egito nós tínhamos panelas com muita carne, carne gorda, coisa boa, aquelas costelas gordas, né? Cozinhando aquilo, melões,
muitos pepinos. O povo só lembrava daquilo que eles podiam comer naquele momento. Na primeira situação difícil e complicada. Na primeira, eles já querem voltar para o Egito. Mas o povo já havia se esquecido das chicotadas, da perseguição. O povo já tinha se esquecido de todas as questões difíceis e de perseguição religiosa que aquele povo já tinha enfrentado. Pois aquele faraó daquela época já não conhecia mais e nem se lembrava mais de José e nem da família de José. E por isso vem a perseguição. Antes, eles tinham que trabalhar duro para comer, e ainda com perseguição. Agora tudo cai do alto e de graça, e ainda resmunga e reclama. Você sabe o que é isso? Guarda essa. Quando nós reclamamos de tudo aquilo que Deus nos dá, nós estamos simplesmente dizendo, talvez não com essas palavras, a sua graça para mim não é importante. O seu amor para mim não é importante. Cadê você? Afinal, no meu momento de maior crise, cadê Deus? Isso é desprezar a graça de Deus. É desprezar o amor de Deus. As serpentes enviadas por Deus foi uma pregação dura de lei para aquele povo mal agradecido. Aquelas serpentes foi um chamado ao arrependimento que surtiu efeito. O povo reconheceu o seu pecado. O povo se arrependeu e pede a Moisés para interceder junto a Deus por eles. A serpente de bronze, por sua vez, foi um ato de amor de Deus. A serpente de bronze levantada por Moisés, amando de Deus, foi um ato de amor, de bondade, de misericórdia, de puro evangelho. Olhar para a serpente era a garantia de libertação, de cura daquele veneno mortífero daquelas serpentes. Meus irmãos, a cura não vinha milagrosamente da serpente de bronze, até porque era uma serpente morta. Não trazia nada de lá. Mas, na verdade, todas as pessoas que olhavam para aquela serpente é porque confiavam na promessa de Deus. Na promessa de perdão e libertação. Ou seja, não valia apenas olhar simplesmente por olhar, mas era um olhar com fé. Era um olhar crendo na palavra e promessa do nosso Deus. Quando nós olhamos para Cristo como nosso único e suficiente Salvador, olha para mim aqui. É como se a nossa fé, ela gruda na promessa de Deus, porque aqui está a promessa de salvação. Então a nossa fé gruda na promessa de Deus, e como se nós vivêssemos pendurado aqui, ó, o tempo todo. Então o povo não era perdoado e curado porque olhavam simplesmente para uma serpente de metal. O povo era perdoado e curado porque confiavam na promessa de Deus, na promessa do Deus maravilhoso. Dentro da Bíblia, ou dentro da teologia luterana, nós podemos falar, isso se chama justificação pela graça, pela fé em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ponto. E nós, como entramos nessa história? Ou onde nos encontramos nela? Abram, por favor, João capítulo 3. E nós vamos ver onde nós entramos. Nessa linda história que a palavra de Deus nos traz. João capítulo 3, versículos 14 e 15, e eu vou ler daqui. Vou ler fazendo algumas observações. E assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem, Jesus Cristo, seja levantado. Aqui nós entramos, para que todo o que nele crer tenha vida eterna.
É aí que nós entramos. Nós não olhamos para uma serpente. Nós não olhamos simplesmente para algo produzido por mãos humanas. Nós olhamos para Cristo, confiando na graça, na bondade e na misericórdia dele. Assim como Israel, no meio daquelas serpentes, eles foram privilegiados em olhar para a serpente de bronze e confiar na promessa de Deus e serem libertados. Hoje, nós olhamos para Cristo, confiando nas palavras de Jesus que diz: se você crer e você for batizado, você será salvo. Se você olhar para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, você será salvo. Pastor, mas é fácil assim? É. É mole assim? É. É só isso? É. É só isso. Crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não precisamos carregar algo nas costas ou nos sacrificar para isso. Simplesmente crer na promessa de Deus que diz: confie. Israel foi teimoso, e na condição de miseráveis pecadores, muitos não olhavam e morriam. Nós hoje não somos diferentes. Por causa do nosso pecado, somos rebeldes, impacientes, somos faladores e achamos, na verdade, culpa para tudo. Até colocamos culpa em Deus em algumas situações. Mas assim como Deus deu a oportunidade para Israel, Deus nos dá a oportunidade hoje para se arrepender, para crer no Evangelho, para ser chamado de volta para Ele e viver a nossa fé cristã. Eu digo para vocês com palavras garrafais, bem grandes. Deus faz um chamado de arrependimento contínuo. Ou seja, a Bíblia a todo momento diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é o convite contínuo de Deus na Bíblia. Mas Deus também, Ele cria para nós alguns desconfortos. Deixa eu contar uma historinha para vocês rapidinho. É uma história da águia. Você sabe que a águia, quando ela vai fazer o seu ninho, ela procura assim um lugar bem alto, talvez uma pedra muito alta. Para quem conhece a pedra do elefante, talvez, a pedra do elefante, muito alta. E aí lá no alto, ela faz o seu ninhozinho, na beirinha do precipício. E aí ela cria uns gravetinhos, uns espinhozinhos, né? Começa a fazer aquela parte estrutural do ninho. E aí depois vai lá, pega uma penazinha, um cabelinho e uma palhinha mais leve, aí cria um conforto. E aí coloca os seus ovinhos ali. Choca. Aí quando dá mais ou menos o período dos filhotes, vazar, sabe o que ela faz? Ela vai lá, começa a tirar a peninha, começa a tirar as palhinhas, começa a criar um desconforto para os filhotes. Dizendo para eles assim: está na hora de ir, está na hora de vazar. E aqueles que não voam sozinhos, ela empurra lá de cima. Claro, ela não deixa morrer. Quando ela vê que não vai conseguir viver, ela vai, voa e pega de novo e volta. Eu quero entender, ou me fazer por entendido, de que é dessa forma que Deus age conosco. Se Ele nos deixar de forma gostosa viver no pecado, nós nos envolvemos tão fortemente com o mundo, com a carne e com o pecado, que está bom demais. Então o que Deus faz? Ele cria algum desconforto. Eu vou chamar esse desconforto de pandemia. É um desconforto. Tivemos que sair da nossa rotina. Minha esposa é professora, que sofrimento que esses professores tiveram. Ali tem outra. Que sofrimento que essas professoras tiveram. Que sofrimento que nós tivemos, tendo que acompanhar cultos
com o camarada aqui na frente, olhando para aquela luzinha ali o tempo todinho, e vocês em casa, assim na tela, ó. Que sofrimento! É sofrimento isso. Que tristeza não poder sair de casa. Que triste, francamente dizendo, a gente tem que ficar com um pano trancando a nossa respiração, a nossa fala. É triste. Tudo isso é consequência. Que triste quando nós encontramos em nós uma doença. Que triste quando nós encontramos em nós uma situação difícil de um relacionamento. Que triste quando nós encontramos em nós ou na nossa família uma situação difícil para administrar e cuidar. Eu estou chamando isso de desconforto criado por Deus. Para que nós possamos ser acordados e falar assim: Deus, eu preciso olhar para Ti e confiar na Tua promessa, que Tu nos chamas para viver contigo eternamente. Da mesma forma, meus irmãos, como Israel teve que voltar os olhos para aquela serpente de bronze e confiantes na graça de Deus e livrá-los da morte por aquelas serpentes venenosas, nós olhamos para Cristo, o Filho do homem, Jesus Cristo, que foi levantado na cruz do Calvário, para que todos aqueles que olhem para Cristo, confiando na graça dEle, confiando no perdão dEle e na promessa de salvação, também têm os seus pecados perdoados inteira e completamente. Só para vocês entenderem, aquela serpente que Moisés levantou na estaca, na haste, na verdade era uma serpente de bronze, ela não fazia mal para ninguém, não tem veneno, era só uma serpente. Mas todos que olhavam para ela, ficavam curados, porque confiavam na promessa de Deus. Olha que legal isso aqui, ó. Presta atenção. O Filho do homem foi levantado na cruz. Homem como eu e você, mas sem pecado. E que veio cumprir a promessa do nosso Deus. Olha o que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Você imagina o Bruno e Jéssica? A Isis hoje foi colocado debaixo da justiça de Deus. Mérito da Isis? Claro que não. Se você deixar a Isis aqui na igreja, ela vai ficar sozinha aqui, vai ficar aí. Ela não tem mérito nenhum de vir até aqui. Mas ela foi trazida pelos seus pais, pelos seus padrinhos, pela família, pela igreja. Mas ela foi acolhida pelo Espírito Santo de Deus nos braços amorosos de Jesus Cristo. Isso é graça. Isso é perdão de Deus para a nossa vida. Meus irmãos, nós vivemos num período, esse período que nós estamos vivendo, um período de esfriamento espiritual muito grande. Infelizmente, na vida de muitos que já foram batizados, confirmados, e que já viveram períodos lindos dentro da igreja, Deus não é mais prioridade. Não é. Aparecem outras coisas mais importantes. Vamos ter uma semana de oração na igreja? Vamos. Quem vai? Vamos ter estudos bíblicos nas casas? Vamos. Quem vai? Vamos ter cultos dominicais? Vamos. Quem vai? Você sabia que se só os luteranos desta paróquia aqui, ó, que vocês estão, tivesse uma participação legal, nós teríamos que ter 3 cultos todos os domingos, do jeito que está aqui hoje. E nós não temos isso. A pergunta é, se nós que fomos batizados, confirmados, que vivemos períodos lindos e maravilhosos dentro da igreja, não priorizamos a palavra do Senhor no dia do Senhor, priorizamos quando? Reflete. É importante isso. Nós aprendemos o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus e não terás outros deuses diante de mim. O que significa isso? Escreve Lutero. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, confiar nele acima de todas as coisas.
A prioridade do povo de Deus sempre é Deus. E aí nós olhamos para o terceiro mandamento, que tem tudo a ver com o primeiro. E o terceiro mandamento diz assim: santificarás o dia do Senhor. E aí de novo Lutero nos ajuda no catecismo menor, que ele escreve assim: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar a palavra e a pregação da mesma. Mas devemos ouvir, estudar, gostar de ouvir, aprender e estudar sempre e sempre e sempre. Isso é honrar a Deus. Isso é priorizar a palavra do Senhor. Mas segura essa. Vocês acham que foi fácil para o povo de Israel olhar para a serpente de bronze? Não foi. Sabe por que não foi? Por causa do orgulho. Olhar para a serpente de bronze, essa coisinha aí que Moisés fez, jamais. Então morre. E morre não só fisicamente, morre espiritualmente, que é bem diferente. Fisicamente, você vai morrer, eu vou fazer o seu sepultamento. Pode ter certeza disso. Pelo menos eu espero isso. Morrer espiritualmente, acabou, querido. A chance termina. Porque agora vai perecer no inferno para todo sempre. Então, não olhar para a serpente de bronze significava morte física e morte eterna. Vocês acham que é fácil as pessoas hoje olhar para Cristo e reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador? Não é fácil. Por isso, não priorizam a palavra de Deus. Por isso, não priorizam o dia do Senhor para gostar de ouvir a palavra do Senhor. Mesmo com orgulho no coração, aquele povo ali, ó, imagina, nós aqui e cobras circulando aí em nosso meio. Imagina isso. E as pessoas tentando arrumar uma outra saída, um outro caminho, uma outra forma. Aí Moisés diz para elas assim: não olhem para baixo, não olhem para os lados, não tentem buscar outras formas, olhe para frente, olhe para a serpente que está pendurada, porque quem ficar olhando para lá, não vai morrer. Vocês acham que é fácil olhar hoje para Cristo e reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador? Não é. Porque se fosse, as igrejas estariam assim, ó, hiper, mega lotada. Se fosse fácil reconhecer que Cristo é o único e suficiente Salvador, não poderíamos dar culto nas igrejas. Tinha que fazer um estádio de tão grande. Você pensa que é fácil as pessoas reconhecer o pecado e chegar para o próximo e falar assim: cara, me desculpa aí, tá? Eu errei. Me desculpa, vamos acertar a nossa situação? Não é. Você sabe por que não é? Porque não é fácil olhar para Cristo e reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. E quando nós não reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós procuramos outros caminhos. Procuramos outras saídas, procuramos outras formas, e não olhamos, como diz Paulo em Hebreus, para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. A solução para aquele povo que estava lá no deserto, e que as cobras circulavam no meio deles, era olhar para a serpente de bronze. Não que a serpente de bronze podia fazer alguma coisa por eles, mas a confiança na palavra de Deus, na promessa de Cristo. Hoje, nós olhamos para a cruz, que é a expressão máxima do amor de Deus por nós. Não que a cruz vai fazer alguma coisa diferente na nossa vida, mas confiamos na promessa graciosa e bondosa de Deus, de livramento, de perdão dos pecados, de certeza de salvação e de vida eterna. Olhem para Cristo e reconheçam nele o seu único e suficiente Salvador. Olhem para Cristo, pois Ele pode te dar todos os motivos
para você viver feliz e agradecido aqui e na eternidade. Isso é graça. Isso é bondade. Isso é perdão. Isto é evangelho. Que Deus, o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe, agora e sempre. Amém. Vamos ficar de pé? Obrigado, ó meu Deus querido, por esta reflexão, aonde mais uma vez o Senhor nos coloca com humildade no coração para olhar para Ti como nosso único e suficiente Salvador. Conserva-nos nesta fé até o fim, para que no fim possamos todos receber a coroa da vida eterna. No nome de Jesus, assim oramos. Amém.